Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, terça-feira, 6 de agosto, começa agora mais um programa Opinião Agora. Você já conhece a nossa página no Facebook? Acesse facebook.com/Opinião Agora. Lá, como eu já disse, você encontra links para acessar as entrevistas que já passaram por aqui. Pode também dar sua sugestão, dar sugestões de entrevista, pedir opinião também. Esse espaço é feito para você, participe. Confira agora quais são as principais notícias nos jornais da cidade no dia de hoje. Jornal de Piracicaba. Após 4 dias, ônibus volta escoltado ao Bosques do Lenheiro. 4 dias após a revolta dos moradores do Bosques do Lenheiro, os ônibus voltaram a circular no bairro ontem, às 16h30, com escolta da Polícia Militar, por tempo indeterminado. Na quinta-feira, o morador do bairro, Frederico Alves de Jesus, de 22 anos, morreu depois de ser atingido com um tiro na cabeça. Homem é encontrado morto com 30 facadas. O ajudante Elias Reis Barreiros Lima, 53 anos, foi encontrado morto com pelo menos 30 facadas no tórax, no abdômen e nas costas, em um terreno baldio nas proximidades das avenidas São Paulo e Comendador Luciano Guidotti, às 8h30 de sábado. O corpo foi localizado pelo cunhado de Lima, um porteiro de 36 anos, no trajeto que ele sempre fazia para ir ao trabalho. Gazeta de Piracicaba. Portelinha, fogo em barraco. Moradores contiveram as chamas e evitaram tragédia em favela. Um barraco na favela Portelinha, periferia de Piracicaba, foi destruído pelo fogo por volta das 19 horas de ontem. As causas ainda são desconhecidas. De acordo com o primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros, Antônio Manuel Valdevino, a situação não foi pior devido à agilidade dos moradores, que por meio de ação conjunta controlaram o fogo antes da chegada da equipe. Não houve vítimas graves. Distrito Policial consegue ser reativado. Região do 2º DP terá Conselho de Segurança com reuniões mensais. Aproximar a polícia da comunidade com o objetivo de buscar ações comuns que favoreçam a defesa à população. Essa é a proposta do 2º Conselho de Segurança, da área do 2º DP, Distrito Policial, que será retomado hoje às 19 horas na sede da Ordem dos Advogados do Brasil. A Tribuna Piracicabana. Eleitores. Mais de 2.000 estão sem direitos políticos. Suspensão ocorre por condenação criminal e proíbe também filiação a partido, exercício de cargo público, mesmo que não eletivo. No Brasil, são mais de 800 mil suspensos. Em 2014, os eleitores voltam às urnas para a escolha de representantes presidenciais, governadores de estado, senadores, deputados federais e estaduais. Dos 272, 534 eleitores de Piracicaba, das 2 zonas eleitorais, 2.154 estão com os direitos políticos suspensos por condenação criminal. Índice mostra renda mais igualitária em Piracicaba. Pelo índice do Gini, cálculo para medir a desigualdade social, cidade apresenta evolução no período de 2000 a 2010. Indicador não representa cenário atual, analisa representantes locais do setor comercial e industrial da cidade. Confira agora como fica o tempo e a temperatura para o dia de hoje. Terça-feira de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura máxima chega aos 29 e a mínima aos 15 graus. E após o intervalo, eu converso com o Dr. Paulo Serra, ele que é médico cardiologista e que também já trabalhou durante 12 anos na saúde pública. Nós falaremos sobre a condição geral, o panorama geral, a atual conjuntura da saúde no país e em especial na nossa cidade. É já após o intervalo.
Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e o tema desta semana é saúde. Como já foi dito anteriormente, os programas desse mês serão divididos com temas semanais e o tema dessa semana é saúde. E hoje eu recebo o Dr. Paulo Serra, ele que é médico cardiologista e que também já trabalhou na saúde pública durante 12 anos e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, as condições da saúde pública no país e especialmente na nossa cidade. Muito bem-vindo, Dr. Paulo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos. Queria agradecer novamente o convite de vocês todos aqui. É um prazer estar aqui com vocês, um programa desse para esclarecimento e novamente poder estar participando com vocês aí. É uma honra estar aqui. Obrigada. Dr. Paulo, vamos começar com uma pergunta bem abrangente. Na sua opinião, qual é a condição real da saúde no nosso país? A saúde no país, hoje, como já vem há muito tempo, né? E ela passa governo, entra e sai governo, não resolve nada. Cada um promete uma coisa e não resolve porque não vai no núcleo do problema, né? Hoje a gente está discutindo aí trazer médico, faculdade de medicina, ampliar mais 2 anos para atender SUS, quer dizer, quem está lá para resolver o problema não sabe o que é uma saúde, o que é o sistema de saúde, como que é para funcionar e quais são os problemas reais. E Piracicaba não foge disso, porque infelizmente ou felizmente participa do sistema e ele é o sistema, apesar de ser municipalizado, depende do governo federal. Então depende do estadual e do federal. E está dentro do sistema SUS que abrange o Brasil inteiro. E é uma calamidade. Saúde como um todo, no país, ela é uma calamidade. Se a gente pegar exemplos da Europa, da Inglaterra, a gente vê que no papel, o nosso é muito bom, mas na prática não funciona. Na Europa, no papel pode não ser excelente, mas funciona aquilo que ele põe no papel. E no Brasil, o problema nosso é esse. Você tem teórico, mas prático não funciona. Tem um belo discurso, vamos dizer assim. Isso. Na prática não funciona. E a gente vê isso na mídia nacional, né? As condições, até a gente estava falando há pouco de uma médica que, num nível de estresse absurdo, foi a público, colocando ali aquela situação que ela já não suportava mais.
O problema está na infraestrutura ou no corpo clínico que não é suficiente para atender? Então, no meu ponto de vista, o governo federal está equivocado de trazer médicos. Falar que está faltando médicos. Sim. Porque segundo a Organização Mundial da Saúde, é padronizado isso para todos. É um médico para cada 1.000 habitantes. No Brasil, a gente tem uma estatística que mostra que a gente tem 1,7 para cada 1.000 habitantes. Então isso mostra claramente que não é a falta de médico, de contingente de profissionais, e sim de estruturas. São estruturas falidas, estruturas ruins, arcaicas, e uma burocracia imensa para você conseguir colocar um aparelho e depois fazer ele funcionar. Então a gente está na pré-histórica ainda na política nossa, porque não agiliza. Então você precisa comprar um aparelho, tem todo um mecanismo que você precisa passar de uma auditoria, passar isso e aquilo, um monte de papel, leva anos, entra o governo e o outro, aí o outro que entra esquece, larga aquilo e não põe para funcionar. E o sistema não funciona. Porque não é interesse, prometeu uma coisa, agora ele promete outra e tem que parar porque é política. Então o Brasil não funciona, porque está muito distante a teoria e a prática e a força de vontade de quem entra para governar e fazer aquilo que precisa. E falta de esclarecimento e falta de esclarecimento técnico, porque quem está lá não sabe o que realmente precisa. Ou se sabe, está ignorando e fazendo de uma forma indevida, tapando o sol com peneira. O que o senhor achou dessa, eu sei que o senhor já colocou essa questão, mas da divulgação da vinda de médicos de outros países, com relação mesmo à capacidade técnica, é possível se fazer um atendimento, mesmo sendo formado em outro país, dentro de uma outra realidade? Como fica para você essa questão do idioma, por exemplo? Todo país que a gente tem respeito pelos profissionais nossos, qualquer lugar onde você for, na medicina, e o país sério, se você for exercer a medicina fora, eles exigem uma prova de validação, justamente para avaliar o que você fez e qual a sua capacidade dentro do contexto que cada região tem maiores incidências de uma patologia menor. Só para você saber, aqui no Brasil a gente tem muita incidência de Chagas. O americano não conhece a doença de Chagas. Então eu vou trazer um americano para trazer a doença. Ele vai ter que aprender o que é uma doença de Chagas, vai depois aprender a tratar. Então tem determinadas coisas que não adianta você trazer pessoas de fora, porque você tem que saber em que nível que ele está e onde você vai colocar para ele realmente exercer. E segundo, quem no Brasil sabe falar espanhol? O governo quer trazer, Cuba, né? Quer trazer de Cuba. Então vai dar um problema até de entendimento de línguas. Então você já começa com entendimento de línguas que já vai ser complicado. Você tinha que trazer a pessoa antes, fazer um aperfeiçoamento da parte de línguas e tecnicamente ser avaliado. Sua faculdade, como que você fez sua especialização, você realmente é médico, não é? Validar aquele profissional e depois ele exercer. Isso leva tempo. Então não é trazer da forma que o governo quer trazer. No meu ponto de vista, eu acho que é uma coisa para tapar sol com peneira, que o povo saiu na rua para reivindicar as coisas, que passou do limite. Então o povo está revoltado, quer algumas atitudes realmente para resolver, e o governo está passando sol com peneira trazendo dessa forma, que não precisa validar. E precisa, como qualquer profissional. Aqui, na televisão aqui, ninguém vai ser contratado, você foi contratada, você tem uma entrevista, você tem um currículo para você trazer. Não vai ser simplesmente, vou trazer e põe aqui, vamos atender, vamos fazer o programa. Você tem a sua capacitação, você tem o seu mérito porque está aqui. Então, como qualquer outra profissão. E medicina a gente mexe com seres humanos, é vida. Então a seriedade tem que ser muito maior, porque compromete. Ou você deixa sequela ou mata. Então o governo não tem seriedade na saúde, na educação, transporte, segurança. Isso é segundo plano no governo. Então o que falta é estrutura. Estrutura que a gente fala é o quê? Não é só construir prédios. São prédios e tem que estar bem aparelhados. Então a gente já tem um monte de hospitais, é só a gente ver os jornais, vocês jornalistas mostram para a gente, vários hospitais que estão faltando recursos, faltando tomografia, ultrassom, e não é médico apenas, está faltando recurso de material, de estrutura dentro do hospital, e não médico apenas. O médico, ele vai trabalhar,
Se você der uma estrutura, um salário adequado, ele vai trabalhar em qualquer lugar. Pode ser no norte, no nordeste, em qualquer lugar. Por que é centralizado aqui? Porque as condições nossas é diferente do Brasil, da região norte, da região nordeste. A nossa, apesar de ter dificuldades e ser ruim ainda é muitas vezes melhor do que lá fora, do que nos outros estados. Então a realidade nossa é diferente. Se você colocar uma estrutura parecida que a gente tem na região sudeste e transportar essa estrutura para o norte, nordeste, o pessoal sai daqui e vai para lá, com certeza. Agora, o que adianta você ter um médico lá na Amazônia, que ele tem que ir em determinados vilarejos ir de canoa, de barquinho, nem motorizado muitas vezes. Até se chegar lá já morreu o paciente. Então é ridículo isso. O Brasil ele tem estrutura de determinadas regiões. Você não tem estradas, não tem ferrovia, não tem hidrovia adequada para você transportar o profissional, não só médico, como qualquer um outro, que você precisa para chegar no local. O paciente, né? Justamente. Então, é complexo o negócio. Não adianta, vou trazer médico e vai resolver. Não vai resolver porcaria nenhuma. Não vai trazer. Não adianta, porque ele vai vir, a estrutura é ruim, vai dar um mau atendimento, vai fingir que está sendo feito e o povo fingir que está sendo atendido. E é ruim. Isso dá repercussão lá na frente. Aí você vai ver o índice de mortalidade, o índice de morbidade vai aumentando, os erros médicos e vai acontecendo barbaridades. Infelizmente, quem mais sofre é a população, os mais carentes, que depende desse sistema do governo. Não que os convênios estão bons, que a gente pode depois até comentar de uma forma mais adequada, mas é que ainda tem um certo privilégio, uma demanda um pouco menor. Então você consegue ter um atendimento um pouco melhor do que o do governo. Só que quem sofre, porque quem entra no convênio, o médico que está no convênio, ele tem toda a análise técnica dele para ele entrar no convênio, o currículo dele. Sim, um critério. Então, ele faz todo um sistema, uma triagem para você entrar. Você tem título de especialista? Não tem. Você já faz uma clínica a determinado tempo, tem recomendações, você vai entrar. Então, já tem uma escolha. Não que o pessoal que trabalha no SUS, os colegas são ruins, não são. Tem muitos bons que não têm oportunidade de entrar no convênio. Tem muitos. Só que o sistema está congestionado. Está congestionado. E envolve política econômica, cultural, educacional, ela está interligada. Então, o Brasil não movimenta, não vai para frente. Em saúde, educação, não vai. Fica barrado. Porque ele não faz um link com tudo e acha que tudo é isolado. Vamos resolver o problema. É médico, está faltando lá, vamos colocar médico. Mas não é isso. É problema econômico, problema social, problema de transporte, saneamento básico, é tudo. Que impacta na saúde, certamente. E isso estoura na saúde. É um investimento muito alto, na sua opinião, para que isso se modifique ou é possível ser feito? É possível, é possível. Se a gente pensar que o Brasil tem uma arrecadação imensa em tributos, tributações, então o que arrecada é muito grande. O que falta é seriedade aos políticos. Todos nós, políticos, temos que ter seriedade e força de vontade para fazer coisas adequadas e não ter benefício próprio, porque essa corrupção é ridícula. Isso tinha que acabar com essa corrupção. Para mim, esse movimento que o Brasil está fazendo resume em duas coisas. Não precisa achar 20 centavos de passagem, nada. É acabar a corrupção e parar com a mordomia política. Acabar. Quando se fala da saúde, isso é totalmente inaceitável, né? Porque a verba vai automática, porque tem arrecadação. Então, se acabar com a corrupção e com essa mordomia política, o dinheiro tem para fazer o investimento adequado. Ele é caro? É em números absolutos. Mas se você pensar o que arrecada e o que dá para ser feito, dá. Tanto que o Brasil conseguiu fazer um monte de estádio, está fazendo para a Copa, e arrumou dinheiro de onde? E isso porque você tem um custo inicial X e quando você fecha a obra é 5X. Então tem muito dinheiro, só que é desviado. É para benefício próprio e para aquela determinada situação que eles querem, e não para resolver o problema.
E o que tem a prioridade? É saúde, educação, transporte e segurança. O resto vem. Voltando ainda com relação ao número de médicos, alguns falam que muitos médicos não querem fazer alguma especialidade e para trabalhar em seus consultórios não querem clínica geral para poder atender a saúde pública. O que o senhor acha dessa observação da administração pública? A saúde pública, né? O colega que não quer ir para a saúde pública atender o geral, isso é um diferencial que ele faz uma especialização, não que ele vai deixar de atender as outras, mas é ele para se diferenciar dos outros, para atender melhor naquela patologia. Então ele vai ter muito mais estudos, muito mais direcionamento naquelas patologias para fazer a especialização. E quando você cai no bolo, você não consegue, nenhum médico vai falar assim, eu sei tudo, como em qualquer profissão. Você não sabe tudo, você tem noção. E quando você faz a especialização, você diferencia. Não é que você é melhor ou pior o outro colega, é que na verdade você está diferenciando naquele assunto. Por isso existe a especialização. E todos querem. Por quê? Aí você tem um ganho melhor, você é diferenciado, o pessoal te respeita mais. Então, por isso que é minha especialização. Mas, infelizmente, a especialização não são todos que fazem. A maioria está no mercado, não tem especialização. Sai, se titula especialista, começa a clinicar e vai fazendo. Que é um erro. A pediatria é uma das demandas aí que a gente observa tanto no município quanto de forma geral no Brasil, que a pediatria, faltam médicos pediatras e muito se diz que não existem mais médicos que querem essa especialidade. O senhor concorda com isso? É porque a pediatria, tem vários colegas e amigos pediatras, eu tenho dó deles. Porque atender pediatria não é fácil. É uma especialidade, é um dom, a pessoa tem que gostar muito de criança e gostar das mães, porque quem perturba mais não é a criança, é a mãe que vai no consultório. Então o pediatra ele é um santo e é muito sobrecarregado. Por quê? Falta de informação para aqueles que estão conveniados, estão no sistema, para ele procurar o pediatra. Então às vezes a criança tem uma febrezinha de 37,5, ela quer que seja atendida naquele momento. Começou hoje a febre, aí não sabe se é um resfriadinho, coisa assusta, vai lá, liga ao pediatra. Isso satura, vai saturando, ele vai cansando. Porque o pediatra, infelizmente, ele não tem procedimento. Então a consulta, ela é mal paga. Então ele tem que atender um volume para ele ter um padrão de vida razoável. E ele, como não tem nenhum procedimento para ganhar um pouco mais, e ter um padrão e diminuir as consultas, não dá, fica saturado. Chega uma hora que você está cansado. É você trabalhar o tempo todo. É você colocar um pedreiro, ficar fazendo massa o dia inteiro lá do reboco. Pô, é cansativo. Fala assim, pô, ao invés de eu ficar fazendo com a pá, então deixa eu colocar na máquina um pouco. Só que o pediatra não tem essa máquina para ele. É o estetoscópio que ele vai lá o dia todo. Entendeu? Então é cansativo, eu tenho dó. E assim, a minha filha, ela já mostrou vontade de fazer medicina. Eu falei, tá filha, não sou contra, adoro a medicina, você vai fazer. Mas o que eu vou direcionar você é fazer dermatologia e fazer cirurgia plástica, que é o que é muito mais tranquilo. Não pega urgência, não pega nada. É sossegado. Então, o que é minha? Toda profissão, você quer o quê? Unir o útil ao agradável. Eu quero uma profissão, médico, tá? Você é médico. Eu quero uma especialidade o quê? Que me dá um retorno financeiro, que todo profissional pensa nisso. Né? É demagogia falar que ninguém pensa. É médico, é sacerdote, não é profissional como qualquer outro. E que dá prazer em você atender aquela especialidade. O que é hoje? É dermatologia, você não tem. Vai no hospital, você não encontra dermatologia no hospital. É só no consultório. Aí ele aplica um botox, você tem que ter um mês de consulta do pediatra pelo botox que ela colocou ali em meia hora. Pois é. Mas aí, doutor, como é que fica a saúde pública se todo mundo resolve fazer dermato? O que precisa é pagar devidamente os colegas, dar incentivo e dar condições de atendimento. Porque todas as especialidades têm que ter condição. Agora imagina, você chama, ontem eu chamei um marceneiro para ir em casa para mexer nas portas de casa, só para dar ajuste. Não estou menosprezando nenhum outro profissional. Ele cobrou 120 reais para mexer em 2 portas. A gente atende a consulta de convênio, que paga melhor que o SUS, pelo menos 10 vezes mais, que
fica em torno de R$40, que você fica meia hora, 40 minutos numa consulta. Não é justo. Você faz um investimento, você faz a faculdade de 6 anos, 4 anos de residência, tem um puta de um gasto para você manter um consultório para ganhar. A própria formação é muito cara também, né? É cara. E para você manter. Porque a gente forma, a gente não para de estudar. Então a gente tem, quando a gente tem um título de especialista, a gente tem a revalidação do título. São pontos que a gente faz. Então você tem que ir nos cursos, nos congressos, e são as pontuações. Se você não atingir, você perde o título, você tem que prestar de novo o título, uma prova. Então você está sempre gastando e sempre investindo na sua profissão. O consultório, você coloca ele e depois você tem que mudar, investir, trocar o aparelho que já está obsoleto, você tem que colocar um mais moderno, um analógico, agora você coloca um digital, e você vai mudando. Isso é investimento. Ninguém computa isso. E quando você depende, por que estão fechando os consultórios? Quem depende só de consulta, não vive, porque 27,5% é imposto. Então você imagina de R$40, 27,5%, o que sobra? E depois tem o retorno. É, que a pessoa não vai pagar. Então a consulta já não vai a 40, vai para 20. E se você teve os 27% do bruto, não sobrou 20, sobrou R$12, 13. Então cada consulta sobra R$10, R$12. E o cara tem que atender um monte para ele suportar e conseguir movimentar o consultório dele. Pois é. Depois a gente vai falar mais especificamente sobre os convênios e a gente vai entrar nessa questão. Mas antes ainda eu gostaria de saber sua opinião com relação às faculdades, que tem aí mudanças previstas também no tempo de formação desses profissionais para capacitá-los ao atendimento ao SUS. O que é que o senhor acha disso? É outra coisa equivocada do governo, também querer tapar sol com peneira, vai colocar colegas recém-formados na linha de frente para atendimento ao público. Todos nós que fizemos medicina sabem que a gente forma, a gente tem várias informações e é muito misturada. A gente tem práticas durante a faculdade. Só que para isso existe a residência para você exercitar cada vez mais e aprimorar. Vai sair a pessoa que ela tem uma bagagem teórica muito grande, só que prática muito pouco. A chance dela cometer erro ela é muito maior. Eu já passei por isso, todo colega passou, e a gente sabe o que é isso. E ele vai colocar para atender o SUS. Mais uma vez, o povo vai ser mal atendido e prejudicado. Não sou contra o atendimento ao SUS. Contrate colegas, não é recém-formado com a especialidade, já tem uma certa experiência para atender. Aquele você pode fazer estágio. Eu fiz estágio no SUS durante a minha faculdade. A gente passava, com a faculdade passava nos postos de saúde, passava nos hospitais, a gente atendia SUS. Então ninguém é contra o atendimento SUS, só que supervisionado. O governo vai colocar supervisão nesses adequada? Não põe, porque não tem como. Você coloca uma faculdade de medicina razoável, que forme pelo menos 60 médicos, são 60 no mercado. Quantos professores vai ter que colocar ali? Pelo menos uns 20. Para cada 3 ter um. Então o gasto do professor é muito maior do que você contratar um médico já. Então ele anda na contramão. Então ele não vai colocar. Aí ele põe um para supervisionar, os 60, e não dá. Se tiver, né? E se tiver. A gente está aqui falando de uma situação... Então é tapar o sol com peneira. Porque não faz da forma que é para ser feita. Porque na faculdade fala assim, quando você está fazendo residência, vocês estão lá, tá? Mas cada estágio nosso, nós estamos em 3, 4 colegas no máximo, com um preceptor. Ninguém atende à toa, você é atendido por supervisionado. Agora, quando você vai colocar esse SUS aí para ser atendido, ninguém vai supervisionar. Vai passar batido. E a demanda é tão grande que não dá nem para discutir os casos. Não tem condições. Imagina você atendendo, que nem você falou daquela colega que estava no hospital e pediu para filmar e mostrar a situação. Sim. Imagina um recém-formado atendendo aquilo ali. Acho que ele vai embora. Não tem condições. Então, atendimento assim, o povo tem que sair atrás e pedir atendimento de alta qualidade. Não é simplesmente atender, é com qualidade. Em todos os serviços prestados do governo tem que ser. E a medicina, a saúde, a educação, tem que ter prioridade. E tem que exigir realmente, não aceitar.
tem que ter qualidade, não é porque é SUS que está pago ou não está, porque já foi pago, se a gente paga imposto, a gente é cidadão brasileiro, a gente tem direito, pela Constituição a gente tem direito à educação. Então está pago, você nasceu, está pago. Seus pais já pagaram imposto, você está pago para você a saúde. Então é obrigatório e tem que estar com qualidade. Por que os nossos governantes não utilizam o nosso sistema de saúde? Devia ser obrigado. Acho que tinha que ter uma lei obrigando os políticos a usar. Eles vão sentir na pele e vai melhorar. Que é a realidade. Porque eles vão lá no Sírio Libanês, no Einstein. O que a gente vê o contrário, né? É a administração pública, inclusive, pagando convênios para servidores públicos. É equivocado. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já nós falaremos sobre a condição da situação, a situação da saúde pública em Piracicaba e também sobre os convênios. É já após o intervalo. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora, e hoje estou conversando com o Dr. Paulo Serra e nós estamos falando da situação atual da saúde pública no país e do panorama geral, e falando aqui agora da saúde em Piracicaba. Dr. Paulo, que avaliação o senhor faz da saúde pública no município? A saúde, que a gente já tinha comentado, é um problema no Brasil inteiro. E Piracicaba não foge disso. Porque eu comentei no início. Apesar de ser municipalizada, ela depende do Estado e depende da federação de recursos. Então, não adianta a gente iludir que a prefeitura vai dar jeito, vai resolver os problemas, porque por máximo que tente, o problema não é só, o prefeito agora entrou, vai resolver, o secretário de saúde agora tem boa vontade, vai resolver, porque envolve muitas coisas complexas, muitas, e coisas assim, que vem de longa data e criou um vício e não resolve. E o que é? É justamente, eu bato na mesma tecla sempre, se não partir lá de cima, acabar com essa corrupção e a mordomia política, pode entrar e sair governo municipal, estadual, federal, não resolve educação, não resolve saúde, não resolve saneamento básico, não resolve transporte, resolve nada, porque a conta não fecha, porque o dinheiro é priorizado para os políticos, não para a população.
Então é desviado aquele dinheiro. E a gente mora num país capitalista que vive em função de dinheiro. A gente não faz troca de mercadoria, é dinheiro. Se você tem dinheiro, você faz, se não tem, não tem. Então não tem milagre. O prefeito foi melhor que um, melhor que o outro. Você tem que ver o caixa se conseguiu fazer e se dá para fazer. E dentro daquele orçamento se dá para cumprir. Então por isso que não funciona. Por quê? Se você pensar o salário que tem vereador, prefeito, a mordomia que tem deputados, senadores, você juntar tudo isso, dá milhões de reais, que é no cofre nosso, que poderiam ser investidos. Não sou contra salário nenhum com ninguém. Eu, particularmente, no meu ponto de vista, eu acho que salário deveria ter o poder executivo. O legislativo não deveria ter salário, porque ele não tem, ele não cumpre horário, ele não é um funcionário para ir lá e bater cartão e vai quando quer. Então não precisa de salário, precisa de uma ajuda de custo que pode ser indexada até em salário mínimo. Não precisa mais que isso. O executivo precisa, porque ele cumpre horário. Ele larga da profissão dele para ele estar ali no gabinete da prefeitura, para estar no gabinete da presidência. Então o executivo precisa, porque o cara sobrevive, tem que sobreviver. Agora, essa mordomia que montaram o esqueleto todo nosso da política, no meu entender, está errada. Se não tiver essa mudança política, pode entrar e sair governo. Não vai resolver, não resolve. Então, a briga do povo, o meu alerta para o pessoal é esse, é justamente brigar para parar com essa mordomia, parar com essa corrupção. A corrupção não para, porque é da índole da pessoa. Você põe ela, vê se você pensa que é boa e não é, como em qualquer lugar. Então, a corrupção nunca vai acabar, isso aí é utópico. Mas essa mudança política, dessa mordomia, que já é que a gente enxerga e sabe que existe, isso tinha que acabar. Tinha que ter um movimento para acabar com isso. Porque o recurso sobra. E quem vai entrar na política é para prestar serviço para a população e não para ter benefício próprio. A maioria entra, se olhar a vida dele antes, ele tem um padrão. A hora que ele entra, ele tem outro padrão e a família dele junto. Ele cresce e a população só piorando. Então os valores são invertidos. Então se a gente não mudar esse foco, não mudar essa visão, que não é para benefício político, é para benefício do povo, os recursos têm que ser transportados para o povo. E o dinheiro que estiver arrecadando, em prioridade, é para o povo. E não para ter mordomia. Outro dia eu vi uma entrevista do Sérgio Cabral lá, o maior cara de cínico, se me desculpa a palavra, falando que, todo mundo usa o helicóptero, por que eu não posso usar o helicóptero? Que as regras não estavam muito claras, né, sobre a utilização. Quer dizer, se eu dou um tiro, se o cara dá um tiro, por que eu não posso dar um tiro, então? Ele que tenha consciência e não faça. Parta dele, pelo menos. Então, não tem consciência política, não tem mínimo compromisso com a população. Então, no meu ponto de vista, é um caos. Piracicaba está com problema na saúde e eu acho que não vai ser resolvido se a gente não tiver uma mudança política dentro disso. Se não tiver, não vai, no meu ponto de vista. E é simples, é boa vontade. É colocar quem realmente quer trabalhar e não quer ir lá para ganhar dinheiro. É para trabalhar. E ter uma ajuda de custo razoável. Imagina você, vamos falar, um vereador, o cara está ganhando em torno de 10, 12 mil reais. Você acha que ele precisa de 12 mil reais para ir uma vez na Câmara? Ele tem projetos que fica fazendo durante a semana. E a profissão dele? Então ele largou a profissão dele? A maioria tem profissão. Então você larga de ser um profissional para você fazer uma política como se fosse uma profissão? Não é. Se tiver uma ajuda de custo, vai ter uma reunião na Assembleia. Para você almoçar num excelente restaurante, você não gasta mais que R$200. E se você for no Terraço Itália, lá em São Paulo, você gasta R$200, você come muito bem e sobra. Então, se você fizer 4 reuniões e você tiver R$200 de ajuda de custo, mais transporte, que você gasta R$50 de um táxi para você, 250 para cada semana, isso não dá R$1.000. Por que tem que ganhar 12 mil? Fora as outras ajudas. Então você vê que sobra dinheiro. Ele está tendo benefício para eles, e não benefício para o povo. E é dinheiro nosso. Então o povo tem que aprender a administrar esse dinheiro e reivindicar que esse dinheiro é nosso e tem que ser bem administrado. E está mal administrado. E não é culpa do vereador que entrou ou deixou de sair.
Isso é política que já vem antiga, e já vem, é o direito dele. Então não estou metendo pau neles, não. Cristão no sistema que não foi mudado. Sim. Então a coisa tem que partir lá de cima, vem mudando. Não sou contra ninguém ganhar dinheiro. Acho que todo mundo poderia ser rico, ótimo para todo mundo. O mercado é bom para todo mundo. As lojas vendem mais, nós consumimos mais, vivemos alegre, não tem desnutrição, comemos bem. Então é ótimo todo mundo ganhar bem. Agora não pode o que está acontecendo no Brasil, e vem acontecendo há muito tempo. São poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco. E o poder aquisitivo baixo. Então é injusto e é dinheiro nosso. Então eu parto do princípio, a saúde, o foco da saúde, que a gente está discutindo, que é o momento da saúde, é mudança política. Que aí você muda, que aí a gente vai partir para aquela parte estrutural, não precisa chamar médico de fora, vamos mexer na estrutura porque tem dinheiro para mexer, vamos dar prioridade para a educação e não construir estádios. Ninguém é contra a Copa, desde que você tenha recurso para fazer e que a população não precise de mais nada. Esporte é importante, você tem que ter investimento no esporte, que está muito a desejar, você não tem investimento. O pessoal de alta performance tenta pegar patrocínio aí, porque o governo não tem estímulo. Só as vésperas de Olimpíadas, Isso. Aí consegue. Aparece. Mas para chegar até lá é por conta própria. Doutor Paulo, bom, aí a gente tem esse panorama da saúde nacional, esse panorama da saúde municipal, e a gente tem aí o nosso secretário que assumiu recentemente, que também está fazendo várias tentativas para modificar essa situação realmente. E nós temos os convênios. Na sua opinião, os convênios deixam a desejar também aqui no município, por exemplo? Todos eles, não só no museu, como no Brasil todo, há reclamações. Se olhar aí as estatísticas, tem muitas reclamações de convênio e tem muitos até fechando pelas reclamações. E assim, o problema é o convênio, também é uma coisa complexa para você falar, porque no meu ponto de vista, existe uma carga tributária muito grande que o convênio, a pessoa monta, apesar de colocarem cooperativas, que isso aí para mim é camuflado, porque cooperativa você não visa lucro, e todos os convênios visam lucro e tem crescimento de patrimônio. E acaba visando lucro e tem distribuição de lucro. Então já não é mais cooperativa. Se você visou lucro, não é cooperativa. Acabou. Pelo menos é a definição. Então, você está visando lucro. Como qualquer um outro, você monta um negócio, você vai montar uma loja sua, você vai montar para ter lucro. E não para... Você não é uma instituição de caridade. Sim. Concorda? Então, o convênio também é uma instituição que ela visa lucro e que tem que crescer e tem que ter lucro. E do outro lado tem um conveniado que paga muito caro para tentar usar aquele convênio. Só que ele não tem um retorno. Porque quando você vai fechar o caixa, os maiores acionistas nossos é o governo. Então não sobra para o convênio dar aquela qualidade que o conveniado precisa e o conveniado paga muito caro e não consegue suportar aquilo. Então fica um atendimento ruim e saturado. Além do que, a gente vê também que muitas pessoas, em decorrência da condição da saúde pública mesmo, ela acaba separando parte da renda para investir numa mensalidade de convênio, ou as empresas oferecem esse benefício ao funcionário, e com isso muita gente migra para os convênios. E isso acaba inchando também o atendimento, a demanda é muito grande e a condição de atendimento acaba também sendo prejudicada. Muita gente busca uma consulta, acho que quem está em casa sabe disso que eu estou falando, e quando vai tentar agendar, é para meses, muitas vezes 2, 3 meses, quando não acontece isso com um exame. Como essa pessoa que está em casa deve proceder, na sua opinião? Na realidade, hoje, a gente sabe que tem uma norma da ANS que determinadas especialidades você não pode ultrapassar mais de 15 dias. E determinadas de outras especialidades, 30 dias para você marcar uma consulta. Isso é norma e é lei, já virou e tem que ser cumprida. Então, se você está no convênio e você liga no consultório e não consegue agendar o profissional, deixar um parênteses aqui, porque é assim, é lógico que você tem, vamos supor, na nossa área cardiologia, tem 10 cardiologistas. Aí você vai tentar marcar específico com um cardiologista. Você não consegue.
Não adianta você brigar com o convênio, porque se o outro cardiologista do convênio ele tem vaga, você vai ter que ir nele. A oferta da especialidade existe. Ela então existe. tem que isso ser avaliado em primeiro lugar. Isso. Então não adianta você brigar, porque naquele lá que você queria, a agenda dele está para 1 ano. Tá. Porque ele não vai abrir mesmo. E o convênio está certo, porque ele deu a demanda, ele tem os profissionais para você procurar. Só que a demanda do outro não está conseguindo. Então você quer esperar ele, então você vai esperar 1 ano. Você acha que não é urgente. Agora, se os outros, todos 10, é daqui 3 meses, você liga na central do convênio, ele vai ligar nos profissionais e tentar colocar você. Eles colocam, isso já acontece com a gente. Eu trabalho no convênio da Ampla e o pessoal faz isso. Ah, não está conseguindo, eles ligam no consultório, conversam com a secretária, ô doutor, dá para você encaixar porque ele precisa, é pré-operatório, ó, está com a pressão alta. A Socorro, que é a sede social da Ampla, tem um vínculo tremendo com a gente e tem esse link, então ela faz esse trabalho muito bem feito com a gente. Não falo do Unimed, porque eu não conheço o Unimed, deve ter alguém também que faça da mesma forma. Então, às vezes a pessoa reclama e não sabe onde recorrer. Liga no saque, conversa. Não é reclamar da forma de ficar batendo, ficar gritando. Explica qual é o motivo, a solução. Porque ele vai te dar a solução. Agora, se você começar a tirar pedra, não tem solução para nada. Entendeu? Então, fique bem claro. A demanda, ela tem que ser cumprida. Mas você tem que olhar os profissionais, se todas as agências estão lotadas. Se elas tiverem, o convênio tem que arrumar a vaga. Para o exame é a mesma coisa. Existe limite de determinados exames que você tem que estar dentro daquele limite. Então, você ir pedir, no convênio você pede, fala, ó, segundo as normas do INSS, eu queria saber agora o limite de espera para consulta, para determinada para tomografia, coisa como que ficou. Eles vão te dar. Ninguém vai te negar. E esse vai te ajudar a fazer funcionar. Então, hoje, que a gente estava falando, infelizmente os convênios estão saturados. Essa migração do pessoal está saturado. E a gente vê muito isso nos hospitais particulares mesmo. A demora do atendimento nos hospitais. Hoje não é só o hospital de SUS que está demorando, os particulares estão demorando. Então, às vezes você chega numa sala de emergência para ser atendido, você leva 2 horas e meia, 3 horas para ser atendido, quando não leva mais. E é um absurdo. Sim. Um absurdo. Uma sala de emergência, independente de quem está indo para passar ou deixa de passar, não pode demorar mais de 15 minutos para você entrar e ser avaliado, fazer uma pré-consulta. E tem que ter. Imagina se levar 2 horas e meia. Eu falo porque minha mãe é conveniada, não vou falar convênio, nada, para não ficar polarizando nenhum convênio, mas ela foi lá e levou mais de 2 horas e meia para ser atendida. E eu tive que ir no hospital intervir para ser atendida. Ela com uma dor no peito, com risco de infarto, hipertensa, diabética, e lá esperando porque porque chegou um politrauma, chegou coisa. O conveniado não quer saber disso. É lógico que tem que dar o atendimento também para quem está precisando. Sim. Ninguém quer que tire o atendimento, mas a estrutura do hospital tem que ser revista. Está com problema. Tem que dar o atendimento. Se não dá a demanda, resolva, aumente, faça alguma coisa, porque você está perdendo vida. Tem que ser visto isso. Existe também uma relação, uma situação que o conveniado enfrenta, que são as auditorias. Muitas vezes tem a solicitação de um exame, algum tipo de cirurgia, e essa pessoa tem que esperar a auditoria. Como é que funciona esse processo de auditoria? Isso é mesmo necessário? A auditoria, no meu ponto de vista, para mim a auditoria, ela não tem que ser uma auditoria técnica. Porque o médico, ele tem um livre-arbítrio para você solicitar o exame diante daquilo que foi avaliado do paciente, e ele é a pessoa mais habilitada para falar que precisa ou não daquele exame. Então, nenhum auditor vai saber se realmente precisa ou não. E primeiro que é antiético, você contradizer um colega que foi solicitado um exame e você falar que não precisa. Primeiro, o paciente não é dele, não foi procurado por ele, e muitas vezes não dá nem da especialidade que você está exercendo. Para mim, a auditoria, a análise da auditoria, ela tem que ser administrativa. O que é administrativa? Se há fraude, se aquele exame que foi solicitado foi realmente feito com qualidade e se realmente foi pago de forma adequada. E não se fingiu que fez e recebeu. Isso é auditoria administrativa. Mas solicitação, no meu ponto de vista, eu acho que não deve existir
se pode ou não pode. Não tem que existir isso. Porque o médico, ele tem autonomia. Se você me procura no consultório, porque você confia em mim, então você não vai procurar outro profissional. E se eu achei necessário aquele exame, ninguém mais pode falar se pode ou não. Porque na análise técnica que eu fiz, diante do que eu procurei e achei no exame físico, eu achei que é necessário. Pode não dar nada ao exame? Pode. Por isso se chama exame complementar. O raciocínio clínico seu, que ele é importante. Mas o exame, e aí você fala assim, o outro médico poderia pedir isso. Tá, mas cada um tem um raciocínio. Quem está certo? Os dois estão certos. Porque diante daquele raciocínio, você achou mais prudente aquele exame. Aí não veio, você vai fazer outra pesquisa. O médico é um pesquisador. Então ele tem que pesquisar. Diante disso, seguir esse caminho não foi, eu tenho que seguir outro. Então vou pedir outro exame. E é isso que diferencia um médico. É um bom investigador. É um bom analisador de exames. Então precisa. E não tem auditoria. Eu acho que não tem fundamento uma auditoria bloquear um exame. Bloqueia sim, se ela está fraudulenta, está fazendo de forma indevida, se o exame está mal feito, não presta aquele profissional, é outros 500. Mas uma solicitação de colegas, para mim, não deveria existir. Não deveria. Administrativa, economicamente, tecnicamente, solicitação técnica do colega, não. Você pode até chamar ele depois para conversar. Por que está solicitando tanto exames? Você pode fazer uma conversa. Eles te explicar o porquê que teve tanta demanda de um exame ou outro, porquê que está direcionando ou não. Aí pode. Mas chama o colega. O conveniado não tem que ser participado disso. A relação tem que ser convênio e todos os agregados aos convênios dos médicos, eles têm que ser agregados e falar a mesma língua. E o usuário não tem que ser nada, ele pagou a mensalidade dele, ele está com direito e tem que ser prestado da melhor forma. Isso é qualidade de atendimento. Sim. Porque você pagou e foi solicitado, aí ele vai conversar com o médico, mas libera aquele exame. Achar que foi de forma indevida ou não, vamos conversar, tecnicamente um médico com o outro, mas não prejudica o atendimento, porque o profissional procurou você. Se eu te procuro, você como jornalista, eu não quero um outro, eu quero você. Quem vai ser lá de fora vai falar assim, não pode. Eu que quero, eu tive indicação e eu quero, de acordo com o que ela me orientar e falar, eu vou acreditar em ponto final. E o médico é a mesma coisa. Se a pessoa procurou aquele médico, porque ela confia nele. E se solicitou o exame, tem que ser cumprido. Ponto final. Agora, economicamente ou uma outra forma, vai ser discutido com o médico. Então, essas auditorias que hoje fazem por aí, eu acho de uma certa forma errada. Precisaria ser revista para dar atendimento de qualidade, não criar confusão, porque isso cria confusão. Enquanto isso a pessoa espera. Com um problema que muitas vezes não pode esperar. Bom, doutor Paulo, nosso programa está chegando ao final, mas antes eu gostaria que o senhor colocasse uma mensagem, enfim, para os profissionais da área da saúde também, que diariamente, a gente sabe, é muito difícil ser paciente, é muito difícil estar doente, mas também não está fácil exercer a profissão. Vale a pena continuar insistindo? Vale. A medicina, eu sou apaixonado na medicina e assim, é uma coisa gratificante, uma coisa que você envolve com vidas, então você mexe muito com a parte sentimental, a parte de entre estar vivo e morto. Eu acho que nós, colegas, não podemos desanimar com todos os problemas, independente de parte econômica, independente do que está acontecendo na política, a gente tentar fazer o atendimento da melhor forma possível para os nossos clientes, dentro daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente sabe, e vamos procurar dar a melhor qualidade, dentro do que a gente pode. Atenda bem, solicite o exame que achar necessário realmente, faça o melhor, atenda aquela pessoa que te procurou como se fosse alguém da sua família, fosse seu pai e sua mãe. Se você colocar isso para atender todos, você vai atender bem e você vai ter carinho com eles, porque é uma vida, a vida não tem valor. Então, colega, não desanima, é ruim, está um caos a saúde, tá, e a gente tem esperança que isso melhore, e a esperança é justamente nós unirmos e batalhar para melhorar. Nós médicos, infelizmente a força nossa é muito pequena,
A gente tem que se unir mais e bater de frente realmente com as coisas erradas e batalhar para dar qualidade para de atendimento, para a gente trabalhar melhor. Porque hoje a gente não bate de frente, a gente é mal remunerado, aceita a má remuneração e atende de uma forma inadequada porque não tem estrutura. E vai atendendo e vai aceitando. A gente não deve aceitar mais isso. Parar, não é parar o movimento, é fazer um movimento para parar com essa ser vergonhice e fazer um atendimento de primeira para todo mundo. SUS, particular, convênio, todo mundo tem que ter qualidade, independente do que pagou ou deixou de pagar. O que a pessoa procurou é a vida dela, então não tem valor. Ah, porque pagou R$300 na consulta, porque SUS pagou R$3. Não, é a vida. Aquela vida vale muito mais do que R$100, R$200 que foi pago na consulta. Então, não desanimar os colegas, continuar a linha de frente, batalhando e continuar trabalhando firme e forte. E a esperança para um Brasil melhor na saúde aí. Tomara. A gente também torce muito por isso. Muito obrigada mais uma vez, Dr. Paulo, por ter aceitado o nosso convite, por vir aqui bater esse papo. Eu que agradeço a todos vocês mais uma vez. É uma honra estar aqui e conversar com você, é um prazer. Você é muito simpática, deixa a gente bem à vontade e é muito gostoso. Sempre que precisar, está à disposição. Obrigada, doutor. Boa tarde. Boa tarde. E o programa Opinião Agora fica por aqui. Nós nos encontramos amanhã. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.